Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o professor Leonardo Chucruti. Hoje nós vamos falar sobre mentalidade empreendedora, aliás, que é uma chave que mudou a minha vida. Fica até o final nesse vídeo. Mas antes eu queria te falar, eu tenho orgulho, comecei como monitor, professor, coordenador, diretor escolar e minha vida mudou por meio da educação. Então vamos lá. Hoje eu tenho uma dica para você que mudou a minha vida desde a época que eu era monitor. Aliás, antes de eu ser monitor, quando eu vendia pipa na praia, quando eu tirava xerox, quando eu entrei no cursinho a primeira vez. Eu falo que minha vida mudou por conta da minha mentalidade. Aliás, eu acredito que se eu posso mentalizar, eu posso realizar. Todas as vezes na minha vida, e quando você tem esse pensamento, essa mentalidade, esse poder de definir o seu futuro, eu costumo dizer que isso é mais de 50%. Eu primeiro mentalizo, o universo conspira ao meu favor e as coisas que eu quero e tudo que eu quis na vida aconteceu. Mas, Chucruti, como é que você faz isso? Primeiro, quando você tem essa mentalidade, quando eu falo assim, lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu entrei dentro de um curso preparatório, eu olhei para aqueles professores e falei assim, cara, eu quero ser dono de um cursinho. Não sabia que ia se transformar nessa dimensão toda, mas eu queria ser dono de cursinho. Por quê? Porque quando a gente começa a mentalizar, quando a gente começa a querer, a gente começa a dar atenção, a gente começa a se importar com aquilo, aquilo começa a fazer sentido na nossa vida. Eu já me via dono do cursinho e eu sabia que para ser um bom dono de cursinho, eu teria que ser um bom professor. Então eu já me imaginava dando aula e eu me projetava naqueles professores bons, o Nelson Santos, o Valdec Nobre, o Orozimbo, aquela galera que tu olhava assim, caraca, esses caras são fantásticos. Eu quero ser iguais a eles, eu quero ser igual a eles. Eu quero ser melhor do que eles, eu quero entregar o meu melhor para cada aluno. E olha que legal, quando a gente começa a fazer esses questionamentos, a gente começa a ver as possibilidades. Não sei se você sabe, mas eu já dei aula comunitária no curso no FRJ, aqueles cursinhos de sábado. Eu brinco que eu paguei para dar aula. Eu chegava aos sábados, quando eu comecei a pegar uma formação de entender sobre matemática, eu fui dar aula lá, mas de química. Eu fazia engenharia química no UERJ. E aquilo me moldou muito. Porque depois que eu passei para ser piloto da aeronáutica, eu voltava todo final de semana, sabe o que eu fazia? Ao invés de sair sábado e domingo, sábado de manhã, eu ia dar aula na UFRJ e sabe qual era a minha receita? Eram olhos brilhando, eram olhos de gratidão, olhos de pessoas que não tinham condição financeira e falavam assim, pô, esse cara faz a diferença na minha vida, esse cara é fantástico. Eu me imaginava como aqueles professores que há 1 ano, há 2 anos atrás eu tinha aquela emoção de estar com eles, sabe? Eu era fãzaço deles mesmo. E hoje tinha gente que era fã do meu trabalho. E olha como é que o universo conspira quando você mentaliza. Eu lá, piloto da aeronáutica, já me achando chucruz pilotando a aeronave, fui desligado. Fui desligado no 2º ano. Chorei pra caramba. Mas o que eu mais sabia fazer na minha vida? Dar aula. Da aula, mudado no cursinho preparatório, e eu já tinha mentalizado, aquilo já estava na minha cabeça, eu vou ter um curso preparatório, eu vou aprovar, eu vou transformar a vida de muita gente. E não deu outra. Eu fui desligado em 2005, 2005 eu já entrei como monitor de um curso preparatório, 2006 eu virei professor, 2007 eu virei sócio, e para resumir a história, a gente está aí hoje com mais de 30 escolas no Rio de Janeiro. Sabe o que isso quer dizer? É que quando a gente começa a mentalizar, a gente consegue realizar. Mas olha, isso não foi só num dos cursos, não. Eu falei que queria... Aliás, um exemplo bom. Lá na Nacelle, no voo, quando a gente vai estudar, a gente costuma falar que a gente faz horas de Nacelle. O que é horas de Nacelle? A gente vai para dentro do avião, fecha os olhos, manete à frente, troca tanque, liga booster. A gente faz mais de 50 cheques e nós fazemos os voos mentais. Aliás, não sei se você sabe, um piloto civil gasta em média 50 horas para fazer um voo. Um piloto militar gasta em torno de 12 horas. Por quê? Porque ele mentaliza muito, porque o poder da mente dele de automatizar tudo é muito grande. Eu costumo brincar que quando eu mentalizo, eu vivo um futuro antes. Eu tenho o poder de viver, quando eu falo, vou ser dono de cursinho, hoje eu já sei como seria lá no cursinho, porque eu já projetei na minha vida. E quando eu projeto isso na minha vida, vem uma pergunta mágica. O que eu estou fazendo para conquistar esse meu futuro? No caso do cursinho, aula comunitária, estudar, horas de CEPA, horas de
de estudo. Aliás, tudo na vida que a gente for fazer, a gente vai ter que ter horas de estudo. Não vai ser, mágico. Não, não existe esse negócio de mágica. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Não existe, é história. Teve sorte. Teve sorte porque sentou a bundinha na cadeira, ralou, estudou, mentalizou, projetou, teve responsabilidade e o resultado vem. E vem mesmo, porque as coisas que você mentalizou no passado estão acontecendo agora porque você respondeu a pergunta. Eu vou dar o meu máximo, eu vou dar o meu melhor, eu vou dar tudo que eu posso para chegar lá. Então, uma dica de hoje é mentalize. Porque se você mentalizar, vai vir a pergunta, o que eu preciso fazer para chegar lá? E quando você responder essa pergunta, você vai chegar lá. Muito legal falar com você, obrigado por assistir. Conheça o meu curso Chaves de Sucesso, inclusive a primeira aula está liberada lá. Eu vou deixar aí no link, aí na descrição, para você conhecer, e vai ser ótimo. E fala para mim, o que você está mentalizando? O que você está pensando? Se afaste desses pensamentos maus. Aliás, outra dica aqui é um bônus para você. Para de ficar vendo notícia ruim no noticiário, morte, roubo, porque o seu cérebro, a sua mentalidade vai se alimentando de coisa ruim, de coisa péssima, o seu astral vai começar a se alimentar, se nutrir de coisas boas, vai fazer toda a diferença na sua vida. Faz sentido? Anota aí. Beijo grande, empreendedor, e eu quero ver você, uma pessoa de sucesso. Vamos para cima!